Olá pessoal, vamos resolver a questão 1 da prova do nível 2 da primeira fase do OBMAP 2025. Na figura, ABCDEFGH é um octógono regular de centro O. O ponto M é o ponto médio do lado CD e a área do octógono é igual a 16 centímetros quadrados. Qual é a área da região amarela? Veja então que nós temos aqui nessa figura o nosso octógono, queremos saber a área da região amarela e a gente sabe que o enunciado nos dá que a área total do octógono é 16 centímetros quadrados. Eu não faço a mínima ideia de qual que é a fórmula da área do octógono. Será que eu preciso saber disso para resolver essa questão? E a resposta é que a gente tem uma estratégia muito mais fácil para resolver do que simplesmente aplicar várias fórmulas. Veja aqui, como o octógono é regular, nós queremos saber apenas um pedaço da área do octógono. Vamos fingir que isso aqui é uma pizza e dividi-la em 8 pedaços iguais. Então, acabei de dividir meu octógono, vulgo pizza, em 8 pedaços. Quantos pedaços estão pintados de amarelo? Tem 1, 2 e esse pedacinho aqui tá metade pintado de amarelo, não é? Porque como M é o ponto médio de CD, como o enunciado nos diz, então quer dizer que esse pedaço aqui em amarelinho tem a mesma área desse pedaço aqui em branco. Assim, a gente sabe que esse pedaço aqui é exatamente metade desse pedaço aqui. Qual que é a área de cada pedaço? Se o octógono tem área total 16 centímetros quadrados e eu acabei de dividir esse octógono em 8 pedaços iguais, obviamente cada pedaço vai ter 16 dividido por 8, 2 centímetros quadrados. Então esse pedacinho aqui vale 2 centímetros quadrados, esse pedacinho vale 2 centímetros quadrados, e essa parte amarela aqui não é metade de uma fatia de pizza? A fatia de pizza não mede 2, então metade dela mede 1. Logo, qual que é a área da região amarela? Basta somar 2 mais 2 mais 1, que resulta em 5 centímetros quadrados. Portanto, nós concluímos que a área da região amarela corresponde a 5 centímetros quadrados, que está indicado na alternativa C. Olá pessoal, vamos resolver a questão 2 da prova do nível 2 da primeira fase do OBMAP 2025. Uma folha retangular de papel de perímetro igual a 50 centímetros foi dobrada ao meio de duas maneiras diferentes, como mostra a figura. Em uma delas, o perímetro da folha dobrada é 35 centímetros. Qual é o perímetro da folha dobrada da outra maneira? Temos aqui a figura que indica que a partir desta folha inicial retangular, a folha foi dobrada de duas maneiras. A primeira maneira dobrando aqui no meio, e a gente vai obter esta folha aqui. E a segunda dobrando aqui desse outro lado, que a gente vai obter esta folha aqui. Como a gente quer saber o perímetro desta outra folha dobrada aqui, o enunciado já diz pra gente o perímetro desta primeira folha dobrada aqui, que é de 35 centímetros. E a gente sabe também que o perímetro inicial da folha, que esta aqui é 50 centímetros, nós temos que tentar encontrar uma maneira de descobrir quais são as dimensões da minha folha de papel retangular original para que a gente consiga, então, deduzir o perímetro desta outra folha aqui. E para fazer isso, vamos tentar comparar o que aconteceu com o perímetro da folha na primeira dobradura. Veja que, inicialmente, o perímetro era 50 e passou a ser 35. Logo, se ele era 50 e foi para 35, quer dizer que nesse processo aqui, ele diminuiu 15 centímetros. Mas de onde que saíram esses 15 centímetros que diminuiu o perímetro? Veja que, ao fazer o corte aqui no meio, esse pedaço que está aqui em cima, ele vai se juntar com esse outro que está aqui em cima, e esse que está aqui embaixo se junta com esse que está aqui embaixo. Como essa folha é retangular, obviamente, o pedaço daqui tem o mesmo tamanho desse pedaço aqui de baixo, e esse pedaço aqui tem o mesmo tamanho desse outro pedaço aqui. Dessa forma, a gente acabou de perceber que, ao fazer essa dobradura, esse pedaço daqui vai, entre aspas, colapsar com este outro pedaço daqui. E se ele vai colapsar, eles vão se juntar e formar apenas um. E a mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Portanto, eu vou dividir esse pedaço aqui no meio e esse de baixo aqui no meio. Isso quer dizer que esse pedaço aqui com esse aqui, os dois somados vão equivaler a uma dessas partes aqui maiores. E a outra parte vai sumir. Logo, esta diferença aqui de 15 centímetros é exatamente o perímetro que sumiu. E qual foi o perímetro que sumiu? Esse pedaço aqui, que foi metade desse aqui, seria essa metade aqui, com esta outra metade aqui. Então, a gente acabou de descobrir que uma das dimensões originais da minha folha retangular era de 15 centímetros.
Agora a gente precisa encontrar a outra dimensão, mas isso ficou fácil, né? Porque se essa dimensão aqui tem 15, essa outra aqui de baixo também tem 15. Lembrando que o perímetro é a soma dos 4 lados dessa folha retangular. Então, se aqui é 15 e aqui é 15, quer dizer que esses dois pedaços vão contribuir com 30 centímetros. E esses dois pedaços aqui são iguais. Sobrou quanto? 20. Ah, se sobrou 20 e eu tenho dois pedaços iguais, cada um deles tem que medir 10 centímetros. E aí, de fato, eu tenho que 10 mais 15 corresponde a exatamente os 50 centímetros do perímetro inicial da folha. Agora, para descobrir qual que é o perímetro da folha dobrada dessa outra maneira aqui, basta a gente analisar o que acontece. Nessa segunda dobradura, o 15 aqui vai permanecer. Então, esse pedaço aqui vale 15. Isso quer dizer que esse pedaço que está aqui em cima também vai valer exatamente 15 centímetros. Logo, eu tenho esse pedaço que vale 15, o de baixo aqui também vale 15. E aí, o que vai acontecer com o outro lado? O outro lado, a medida do outro lado, vai ser dividida em 2, da mesma forma como a gente analisou aqui em cima. Então, se esse lado aqui media 10, se eu dividir em 2, ele vai passar a medir 5 de cada lado. Dessa forma, o perímetro da minha nova folha de papel corresponde a 15 mais 15, que é 30, mais 5 mais 5, 10 mais 30, 40 centímetros. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa D, o que finaliza esta questão. Olá, pessoal! Vamos resolver a questão 3 da prova do nível 2 da primeira fase do OBMEP 2025. Marcela escreveu os números de 1 a 8, um em cada círculo da figura, de modo que em círculos conectados por um segmento não apareçam números consecutivos. Quais números ela escreveu nos dois círculos destacados em cinza? Temos que preencher este desenho aqui com números de 1 a 8 e não podem aparecer números consecutivos entre círculos ligados pelo mesmo segmento. O que isso significa? Que se, por exemplo, eu colocar um número aleatório aqui, por exemplo, 4, essas bolinhas aqui que estão ligados por um segmento a este 4 não podem ter números consecutivos ao 4. Quais são os números consecutivos ao 4? É o 5 e o 3, que vem antes do 4, e o que vem depois do 4. Nem o 5 nem o 3 pode estar em nenhuma dessas 4 casinhas aqui pintadas em vermelho. Agora que a gente já entendeu as regras desse enunciado, vamos analisar o que nós precisamos saber. Queremos descobrir quais são os números que foram colocados nos dois círculos cinzas em destaque. Assim, uma estratégia interessante da gente analisar é tentar ver quais são os círculos que mais têm ligações com os outros, porque esses são os que têm mais problemas para a gente fazer o preenchimento. Os números que nós podemos colocar são esses 8 aqui. Os círculos que mais têm ligações vão ser esses dois centrais aqui. Ambos têm 6 ligações. Esse círculo central aqui, que eu vou destacar em verde, possui as seguintes 6 ligações aqui, que eu acabei de destacar. E esse outro círculo central aqui vermelho também possui 6 ligações. Pelo que a gente tinha analisado anteriormente, o número que eu colocar aqui vai fazer com que todos esses 6 círculos próximos aqui não possam ter números que sejam uma unidade a mais ou uma a menos. É o que significa sem números consecutivos. Logo, se eu escolher um número para este círculo, por exemplo, suponha o 3, veja que nem o 2 nem o 4 poderão estar em nenhum desses 6 círculos aqui. Ou seja, só sobrou esse círculo aqui, que é o único que não se conecta com esse, para eu pôr o 2 e o 4. Opa, mas é um absurdo, né? Eu tenho 2 números, então eu preciso de no mínimo 2 círculos, e aqui eu só tenho um círculo para pôr o 2 e o 4. Isso não pode acontecer. O problema está em eu ter colocado um número 3 que tem um antecessor e um sucessor. Moral da história, o número que eu colocar aqui nesse círculo central, o mesmo vai valer aqui para o círculo central vermelho, não pode ter um antecessor ou um sucessor. Ora, se ele não pode ter um antecessor ou sucessor, ele precisa estar no extremo dessa lista. E quais são os números que estão nos extremos? O 1 e o 8. Isso quer dizer que para que a Marcela possa preencher todos os círculos dessa figura, em um desses lugares eu tenho que ter o 1 e no outro o 8. Tanto faz aqui se eu vou pôr 1 e 8 ou 8 e 1. O 1 só vai ter os
seu sucessor, que é o 2, para Marcela colocar na figura. E o 8 só vai ter o antecessor 7. Como o 8 aqui, por exemplo, está conectado nesses 6 círculos aqui, esse círculo aqui vai ter obrigatoriamente de receber o 7. E do mesmo modo, como 1 está aqui, o número 2 precisa ir no único círculo que não tem ligação com o 1, que é esse aqui. Esses dois são justamente os círculos destacados em cinza. Logo, a gente conclui que os dois números que obrigatoriamente precisam ir nesses dois círculos são o 2 e o 7 em alguma ordem aqui. Isso está indicado na alternativa C, o que finaliza esta questão. Olá pessoal, vamos resolver a questão 4 do nível 2 da primeira fase do OBMAP 2025. Uma moto percorre 1 km por minuto. Em quantos por cento deve ser aumentada sua velocidade para ela percorrer 1 km em 40 segundos? Para resolver essa questão, vamos tentar lembrar primeiramente qual que é a relação entre minutos e segundos. Veja que 1 minuto corresponde a exatamente 60 segundos. Assim, vamos comparar qual é a relação entre 1 km por minuto e 1 km em 40 segundos. A forma mais prática de fazer isso é tentar manter essas duas velocidades na mesma divisão. Se inicialmente a moto percorre 1 km por minuto, eu gostaria de saber se percorrendo 1 km em 40 segundos equivale a quantos quilômetros por minuto. Veja que 40 segundos corresponde a 2/3 de um minuto. Porque se eu pegar 60 segundos e multiplicar por 2/3, isso aqui vai ficar 60 vezes 2, 120, dividido por 3, que é 40. Em outras palavras, nós concluímos que 2/3 de um minuto corresponde a 40 segundos. Se ele percorreu 1 km em 2/3 de minuto, em 1 minuto, quantos quilômetros ele vai percorrer? Basta realizar esta regra de 3. Isso quer dizer que o x vale exatamente 3 meios, ou em outras palavras, 1,5 km. Concluímos que a nova velocidade, quando ele percorre 1 km em 40 segundos, corresponde a percorrer 1,5 km por minuto. Mas nós queremos saber qual vai ser o aumento percentual. Para saber isso, vamos considerar que a velocidade inicial que está sendo dada de 1 km por minuto corresponde a exatamente 100%. Então, a que porcentagem será que 1,5 km por minuto vai corresponder? Temos agora mais uma regra de 3 para resolver. Fazendo aqui uma nova multiplicação em cruz, descobrimos que 1 vezes x, que é o próprio x, corresponde a 1,5 vezes 100%. Portanto, concluímos que o valor de x é 1,5 vezes 100, que é 150%. Então, qual foi o aumento percentual? Se inicialmente a gente tinha 100% e passou a ser 150%, quer dizer que eu adicionei 50% na minha velocidade. Assim, a velocidade deve ser aumentada em 50% para que ele possa percorrer 1 km em apenas 40 segundos. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa D, o que finaliza esta questão. Olá pessoal, vamos resolver a questão 5 da prova do nível 2 da primeira fase do OBMAP 2025. A formiguinha da OBMAP partiu do vértice A e caminhou por 3 arestas consecutivas do cubo da figura. Em quantos vértices diferentes desse cubo a formiguinha pode ter chegado? A nossa formiguinha está partindo desse vértice A e ela vai andar exatamente 3 arestas consecutivas. Por exemplo, um caminho que a formiguinha poderia fazer seria começar do A, indo para o B, do B para o C e do C para o D. Então isso aqui é um caminho com 3 arestas consecutivas. Nesse exemplo de caminho, ela começa no A e termina no D. Então a gente já sabe que D é um vértice no qual a formiguinha pode chegar. Veja que a nossa formiguinha sempre vai partir do vértice A. Ela pode chegar em outros 3 vértices. Se ela pegar essa aresta, ela vai para o vértice D. Se ela pegar essa outra aresta aqui, ela vai para o vértice B. Ou ainda, ela pode pegar esta aresta aqui e ir parar no vértice E. De qualquer modo, para chegar no vértice D, no B ou no E, ela precisou pegar exatamente uma aresta. Mas ela também pode ir por vértice D, passando pelo B
indo para o C e depois do C indo para o D. Um dos possíveis caminhos que a formiguinha pode fazer do A até o D tem exatamente uma aresta de comprimento, digamos assim. E o outro caminho que a formiguinha pode fazer, indo do A para o B, do B para o C e do C para o D, ela acabou de passar por 3 arestas diferentes. Assim, eu acabei de mostrar 2 caminhos possíveis para a formiguinha ir do A para o D, sendo que esse segundo caminho, que tem 3 arestas, é um dos que satisfaz a condição do enunciado. Mas mais do que isso, veja que para ela ir para o A até o D, ela sempre tem que percorrer um número ímpar de arestas, né? Ou uma ou 3. A gente pode perceber que existem alguns vértices nos quais, partindo do A, ela sempre vai precisar de um número ímpar de arestas, como é esse exemplo aqui do D. Em outras, ela vai precisar sempre de um número par. Por exemplo, o vértice C aqui. Eu podia ir do A para o B, do B para o C, eu usei exatamente 2 arestas. Mas eu também podia fazer um outro caminho diferente, ó. Podia ir do A para o E, depois de do E para o F, do F para o G e do G caindo no C. Veja que esse outro caminho tem 4 arestas, que também é um número par. Assim, para a gente saber quais são os caminhos, quais são os vértices em que a formiguinha pode terminar, basta ver em quais desses vértices eu tenho um número ímpar de arestas a percorrer. E vamos fazer essa computação diretamente aqui. Então, a gente já sabe que o D é um dos possíveis casos de vértice em que a formiguinha pode terminar. Veja que ela também pode ir para lá no vértice G, né, se ela percorrer esses outros 3 caminhos aqui. Assim, o vértice G também é outra opção para a gente. Ela também pode ir para o vértice E, se ela ir da aresta A para D, depois da D para H e finalmente da H ir para E. Então o E também é outro vértice em que a formiguinha pode chegar. E finalmente, veja que a formiguinha também pode ir para o vértice B, ó. Se ela ir do A para o D, do D para o C, do C para o B. Assim, esta é a outra possibilidade na qual a formiguinha pode finalizar o seu caminho. Deste modo, nós concluímos que esses são os 4 vértices aos quais a formiguinha pode alcançar após caminhar por 3 arestas consecutivas, e este valor está indicado na alternativa C, o que finaliza esta questão. Olá pessoal, vamos resolver a questão 6 da prova do nível 2 da primeira fase da OBMEP 2025. Darlene colou 36 adesivos redondos e pretos de 3 tamanhos diferentes, pequenos, médios e grandes, nos centros dos quadradinhos de um quadriculado 6x6 desenhado em um papel transparente. Depois de colar, Darlene dobrou o papel 2 vezes, sobrepondo exatamente as partes dobradas. A figura mostra como ficou o papel dobrado. Qual é o maior número de adesivos de tamanho médio que Darlene pode ter colado? Para resolver essa questão, primeiramente nós precisamos entender o que acontece quando a Darlene pega a folha 6x6 e dobra ela uma vez. Supondo que esse quadriculado 6x6 é o que a Darlene tinha inicialmente, e após ela fazer 2 dobras, ela obteve esta figura aqui que está no enunciado. Se a gente fizer uma dobra no meio aqui, por exemplo, os quadradinhos que estão aqui nessas extremidades, este aqui vai juntar com este vai se sobrepor a este vai se sobrepor a este aqui, por exemplo, e assim por diante. Como cada quadradinho tinha exatamente um adesivo, se eu sobrepor um adesivo que está aqui com um adesivo que está aqui, eu vou ter um novo quadriculado que vai ter apenas 18 quadradinhos, só que cada quadradinho vai ter exatamente 2 adesivos. E se eu fizer mais uma dobra, cada quadradinho que já tinha 2 adesivos vai passar a ter 4 adesivos. Moral da história, nessa figura dada no enunciado, cada um desses quadradinhos tem exatamente 4 adesivos sobrepostos. Mas nós não precisamos deduzir um por um quais eram os adesivos que estavam na configuração inicial da Darlene. O enunciado só quer saber qual é o número máximo, ou seja, o maior número de adesivos de tamanho médio que a Darlene pode ter colado. E para analisar isso, vamos verificar quais são os tamanhos finais dos adesivos que são aparentes nesta folha que está no enunciado. Vamos utilizar então a seguinte lógica. Se aqui eu tenho só um adesivinho pequenininho, quer dizer que quando a Darlene fez todas aquelas dobras lá, como ficou um adesivo pequenininho aqui, quer dizer que aqui tem no máximo 4 adesivos pequenininhos sobrepostos. Você concorda que se tivesse um adesivo médio no meio aqui, a bolinha ia ficar maior, ia ficar igual desse lado aqui que tem um adesivo médio? Portanto, isso quer dizer que aqui eu não tenho nenhum adesivo médio, com certeza. Então esses 3 quadradinhos aqui tem 0 adesivos
médios. Agora, essas 3 casinhas aqui, na qual estão aparecendo adesivos médios, se eles estão aparentando pra gente, quer dizer que aqui tem no mínimo um adesivo médio. Como nós queremos saber o máximo de adesivos, nós podemos supor que todos os adesivos em cada um desses quadradinhos são adesivos médios. Assim, a Darlene precisaria usar 4 adesivos médios aqui no máximo, 4 aqui e 4 nesta outra casa aqui. Agora, há 3 casinhas na qual o adesivo grande é o que está aparentando aqui pra gente. Quer dizer que tem pelo menos um adesivo grande em cada um dos quadradinhos. Só que como eu quero o máximo de adesivos médios, eu posso supor que em cada casa eu tenho um adesivo grande e os outros 3 são médios. Portanto, tenho 3 adesivos médios em cada uma dessas casas aqui. Logo, o número máximo de adesivos médios que eu posso ter corresponde a 4 adesivos médios vezes 3, que são os adesivos médios que estão aqui, e os 3 adesivos médios no máximo que estão em cada uma das 3 casinhas com adesivos grandes. 4 vezes 3 mais 3 vezes 3 corresponde a 9 mais 12, que é 21. Logo, nós concluímos que o número máximo de adesivos de tamanho médio é 21, o que corresponde à alternativa D. Olá pessoal, vamos resolver a questão 7 da prova do nível 2 da primeira fase da OBMEP 2025. Elisa pega uma folha quadrada de papel e a dobra ao meio 4 vezes, sem desdobrá-la, obtendo sempre triângulos isósceles retângulos a cada dobradura. Após desdobrar o papel, qual é a figura que representará as marcas das dobras na folha? Aqui nós temos uns desenhos que mostram todas as dobras que Elisa fez, e dentre essas 5 alternativas, vamos tentar descobrir qual que representa as marcas depois que ela desdobrar o papel. Vamos tentar ir montando por camadas, como se fosse de acordo com os desenhos que são dados aqui. O desenho nos mostra que após a primeira dobra, nós temos o nosso quadrado grande aqui, e ele vai ter uma dobra grande aqui no meio. Nossa primeira dobra, que é a primeira que a Elisa fez, vai ser exatamente aqui no meio. Depois, na hora de fazer a segunda dobra, a Elisa vai cortar exatamente aqui no meio para fazer a dobra, no meio desse triângulo. Portanto, quando ela for desdobrar, ela não vai estar só dobrando esse pedaço aqui de baixo, o originalmente de cima também. Então a segunda dobra vai gerar esta marca aqui em verde. Agora vamos para a terceira dobra. Nesta terceira dobra, a Elisa vai dobrar no meio nesse pedaço aqui. Então nesse triângulo aqui de baixo, isso quer dizer que esse pedaço aqui de baixo vai ser marcado, mas não só o de baixo. Aqui é como se tivesse 4 triângulos dentro, 4 marcas que eu coloquei aqui em azul. E agora nós temos também a quarta dobra. E nessa quarta dobra, procedendo analogamente, a Elisa vai fazer um corte no meio nesse triângulo aqui. Esse triângulo aqui é como se fosse cada um desses 8 triângulozinhos aqui. Essas marcas que ela vai fazer vão corresponder exatamente a essas marcas aqui que eu estou desenhando em preto. E, finalmente, teremos esta figura aqui, que vai representar a folha de papel depois que a Elisa desdobrá-la. Esta figura aqui está indicada corretamente na alternativa D. E isto finaliza esta questão. Olá pessoal, vamos resolver a questão 8 da prova do nível 2 da primeira fase da OBMEP 2025. Emiliano fez uma lista de números inteiros em ordem crescente, começando com 0 e terminando em 2025, utilizando apenas os algarismos 0, 2 e 5. Quantos números Emiliano escreveu? Observe que os números que o Emiliano escreveu são números que vão do 0 até o 2025. Deste modo, esses números podem ter um algarismo, 2 algarismos, 3 algarismos, ou 4 algarismos. Assim, uma estratégia boa para resolver essa questão é tentar, ao invés de fazer por atacado, tentar fazer todas as contas de uma vez só e tentar achar todos os números de uma vez, tentar ver quantos são os números de um algarismo que o Emiliano pode escrever, quantos são os números de 2 algarismos e assim por diante. E depois somar tudo para ver o total de números que o Emiliano escreveu. Vamos começar então com os números de um algarismo. Nesse caso, eu nem preciso fazer muita conta, porque aqui no próprio enunciado eu já tenho os 3 números de um algarismo que o Emiliano pode formar, o 0, o 2 e o 5. Agora vamos analisar quantos números de 2 algarismos o Emiliano pode formar. A gente sabe que os números que o Emiliano fez têm apenas os algarismos 0, 2 e 5. Porém, observe o seguinte: o algarismo 0 ele não pode estar nessa primeira casa aqui, porque senão eu ia transformar isso aqui num número de apenas um algarismo. Desse modo, a gente sabe que nessa primeira casa aqui eu só tenho 2 opções.
números, ou eu coloco 2 ou eu coloco 5. Logo, a gente conclui que a gente tem duas opções de números para cá. Agora, para esse algarismo aqui, eu não tenho nenhuma restrição, não é mesmo? Eu posso colocar tanto 0, quanto 2, quanto 5. Assim, eu tenho 3 formas de preencher esta casa aqui. No total, eu tenho 2 vezes 3, 6 maneiras, portanto, 6 números que o Emiliano pode escrever com 2 algarismos. Agora, os números de 3 algarismos que o Emiliano escreveu devem ser compostos da seguinte forma. Veja que esse primeiro algarismo aqui das centenas não pode ser o 0. Pela mesma história, ficaria um número de apenas 2 algarismos aqui. Assim, eu tenho nessa primeira casa 2 opções de números. Ou eu coloco o 2, ou eu coloco o 5. E nas outras 2 casas, eu não tenho nenhuma restrição. Posso colocar tanto o 0, quanto o 2, quanto o 5 nas dezenas e nas unidades. Assim, pelo princípio multiplicativo, o total de possibilidades que temos para formar números de 3 algarismos corresponde a 2 vezes 3 vezes 3, 18 números de 3 algarismos que o Emiliano pode formar. E, finalmente, quantos números de 4 algarismos o Emiliano pode formar? Aqui nós precisamos ser mais atentos, porque não são todos os números de 4 algarismos que o Emiliano vai formar. A lista que o Emiliano vai formar termina em 2025, o que significa que ele só vai colocar os números de 4 algarismos até o 2025. E veja aqui, de novo, nessa primeira casa aqui, que seria das unidades de milhar, eu não posso pôr o algarismo 0. Mas, como essa lista do Emiliano vai só até 2025, aqui esse primeiro algarismo não pode ser o 5, pois aí o número seria 5.000 e lá vai pedrada, que já é maior que 2025. Desse modo, a gente conclui que esse primeiro algarismo aqui só pode ser o 2. E eu só tenho uma possibilidade para cá. E para os outros, como o número é 2025, o segundo algarismo aqui, o das centenas, é 0 aqui. Se eu colocar qualquer outro algarismo maior que 0, o número ia ser 2.200 ou 2.500, que também é maior que 2025. Isso quer dizer que no algarismo das centenas, eu tenho que ter obrigatoriamente o 0. Daí, segue que eu só tenho uma possibilidade para cá. Seguindo o mesmo princípio que a gente analisou na centena e na unidade de milhar, como o algarismo das dezenas é o 2, eu não posso pôr o 5 aqui, porque senão ia ficar 2050 e alguma coisa que é maior que 2025. Daí, aqui eu só posso pôr ou 0 ou 2. Temos duas opções para esse caso aqui. E, finalmente, para o meu algarismo das unidades, aí sim eu fico livre. Eu posso pôr tanto o 0, quanto o 2, quanto o 5. Daí, tenho 3 opções para esse caso aqui. De novo, pelo princípio multiplicativo, o total de opções vai ser 1 vezes 1 vezes 2 vezes 3 é 6. Agora que nós computamos o total de números de cada quantidade de algarismos, basta somar para descobrir quantos números o Emiliano escreveu. No total, temos 3 mais 6 mais 18 mais 6, o que vai corresponder a 33 números. Isso corresponde exatamente ao que está indicado na alternativa A, o que finaliza esta questão. Olá pessoal, vamos resolver a questão 9 da prova do nível 2 da primeira fase do OBMEP 2025. Maria coloca inicialmente o número 1 nos 9 quadradinhos de um quadriculado 3x3, como na figura 1. Depois, ela escolhe 4 quadradinhos com o mesmo vértice em comum e multiplica os 4 números desses quadradinhos por um mesmo valor. Após fazer isso algumas vezes, os números no quadriculado ficaram como na figura 2. Qual o valor de x? Observe que na figura 1, a Maria tinha inicialmente as 9 casinhas com 1. Vamos ver o que acontece se ela fizer um movimento aqui. Por exemplo, se ela escolhe esses 4 quadradinhos aqui e multiplica eles por um mesmo valor, digamos assim, 3, quer dizer que esses 4 quadradinhos vão passar a valer exatamente 3. Então, veja aqui, ela tem 4 opções para escolher esses subtabuleiros de medida 4x4. Olhando aqui para a nossa figura 2, ela pode fazer esse primeiro quadrado aqui, que vai ter 4 quadradinhos. Ela pode usar este outro aqui, que também vai ter 4 quadradinhos. Este outro aqui em azul. Ou ainda este outro aqui em preto. Observe que em qualquer um desses 4 subtabuleiros, o número que está aqui no quadrado central sempre vai ser multiplicado. E como aqui no meio nós temos exatamente 2025, isso quer dizer que se aqui tinha 3
e inicialmente era 1, quer dizer que nessa parte dos quadradinhos verdes, a Maria multiplicou os números aqui por 3. Do mesmo modo, veja aqui, o 15 pertence tanto ao subtabuleiro que eu coloquei aqui em vermelho, quanto ao subtabuleiro que eu coloquei aqui em azul. Isso quer dizer que a Maria, ao fazer as multiplicações por um certo número, no total, quando ela pegou esses números tanto do tabuleiro em vermelho quanto azul, ao multiplicar, o 1 foi para 15, quer dizer que esse 2025 também tem um fator 15 embutido. E aí, no nosso quadrado preto, a Maria vai multiplicar os números iniciais que tinha 1, até que ela obteve esse número x aqui embaixo, que só está multiplicado aqui. Portanto, 2025 que está aqui no meio também deve ter esse fator do x. Portanto, a gente acabou de descobrir que esse valor 3 vezes 15 vezes x corresponde exatamente ao valor que está indicado aqui no quadrado no meio do tabuleiro. Assim, 3 vezes 15 vezes x é 2025, 3 vezes 15 é 45, e a gente sabe que 45 ao quadrado é 2025. Logo, ao resolver esta equação aqui, nós concluímos que o valor de x é 45, o que corresponde ao que está indicado na alternativa C. Olá, pessoal! Vamos resolver a questão 10 da prova do nível 2 da primeira fase do BIMEP 2025. Com os algarismos A e B, foram formados os números de dois algarismos AB, BA e BB. Se AB mais BA é 121 e AB menos BB é igual a 10, qual que é o valor de A? Temos aqui esses três números de dois algarismos. E o enunciado nos diz duas equações envolvendo esses números. Mas observe que trabalhar com esses números dessa forma aqui, AB e BA, pode ser um pouquinho complicado. Então vamos utilizar uma estratégia muito importante para resolver uma questão desse tipo, que é lembrar do valor posicional dos algarismos de um número. O que isso quer dizer traduzindo para o português? Veja aqui, eu tenho o número AB. Este é um número de dois algarismos. Então, como A está na casa das dezenas, quer dizer que o valor dele corresponde a 10 vezes o valor do B. Assim, o número AB corresponde exatamente a fazer 10 vezes o algarismo A mais o algarismo B. Do mesmo modo, eu posso interpretar o BA como sendo 10 vezes o B mais o algarismo A. E do mesmo modo, eu posso pensar que o BB corresponde a 10B mais B. Isso faz sentido, não é mesmo? Por exemplo, se eu tivesse o número 28, veja que o 28 corresponde exatamente a calcular 20 mais 8, que é exatamente o que eu acabei de fazer aqui. Se você fingir que o A vale 2 e que o B vale 8, veja que vamos obter exatamente esta expressão aqui. Agora que nós já entendemos como reescrever esses números de um modo mais interessante, vamos tentar traduzir essas duas equações desta maneira aqui. Primeiro, nós temos que AB mais BA é 121, mas eu sei que o AB vale 10A mais B e que o BA vale 10B mais A. Assim, substituindo esses valores aqui, nós temos que 10A mais B mais 10B mais A é 121, e juntando o A com A e o B com B, nós obtemos que 11A mais 11B é igual a 121. Eu tenho 11 aqui dos dois lados, posso pôr o 11 em evidência. E eu ficarei com 11 vezes A mais B igual a 121. Passando esse 11 dividindo, eu chego à conclusão que A mais B é igual a 11. Então acabamos de obter uma equação muito importante para a gente. A gente já sabe qual que é a soma dos dois algarismos A e B. Vamos anotar esta equação aqui e reservá-la. Só saber o valor de A mais B não ajuda a gente a encontrar o valor de A. Porém, nós só trabalhamos com esta primeira equação aqui. Vamos agora fazer a mesma música com AB menos BB igual a 10. Substituindo novamente, se AB menos BB é igual a 10, quer dizer que 10A mais B, que é o número aqui em azul, menos o BB, que é 10B mais B, corresponde exatamente a 10. E aí, se a gente juntar as letras, né? Aqui eu tenho 10B mais B corresponde a 11B. E aqui eu tenho sinal de menos, então vai ficar menos 11B. B menos 11B corresponde a menos 10B. E o 10A permanece aqui. Assim, 10A menos 10B é igual a 10. Opa, eu posso pôr o 10 em evidência aqui. E aí vai ficar 10 vezes A menos B é igual a 10. Passo 10 dividindo, eu concluo que A menos B é exatamente 1.
Agora que eu obtive essa outra conta aqui, que me diz qual que é a diferença entre o valor do A e do B, eu já tenho os ingredientes, as equações necessárias para encontrar o valor de A e o valor de B. Mas lembrando que o enunciado só quer o valor de A. Chegamos, portanto, ao seguinte sisteminha. Eu sei que A mais B é 11 e A menos B é igual a 1. Esse é um sistema de duas equações com duas incógnitas. Então, veja que esse sistema possui solução. Para resolver esse sistema de maneira mais rápida, devemos nos lembrar que estamos interessados apenas no valor de A. Então eu vou ignorar completamente o valor de B. Será que eu consigo resolver esse sistema e obter diretamente o valor de A sem ter de achar o valor de B? Veja aqui, se eu somar essas duas equações aqui, como uma é A mais B e a outra é A menos B, se eu somar essa com essa, o B vai cortar, porque aqui fica mais B e aqui menos B. E B menos B é zero. Portanto, somando essas duas equações, eu vou obter que 2 vezes A corresponde exatamente a 11 mais 1, que é 12. E se 2A é igual a 12, isso significa que o A corresponde a 12 dividido por 2, que é 6. Assim, concluímos que o valor de A é o que está indicado na alternativa C, 6. Olá pessoal, vamos resolver a questão 11 da prova do nível 2 da primeira fase do OBMEP 2025. Michel tem hoje R$100. Ao final de cada mês, ele pode escolher entre aumentar o valor que tem em R$250 ou dobrar o valor que tem. Qual é a diferença em reais entre o maior valor e o menor valor que ele poderá ter ao final do quarto mês? Para resolver esta questão, nós precisamos analisar quais são todas as possibilidades que o Michel tem a partir desses R$100. Vamos primeiro tentar entender quais são as quantias que o Michel pode obter. Inicialmente, veja que o Michel tem R$100. O que será que vai acontecer com esses R$100 depois do primeiro mês? O Michel vai ter duas opções. Ou ele aumenta o valor que tem em R$250, assim, nesse meu caso, ele aumentaria mais R$250, ficaria com 100 mais 250, que é 350, ou, alternativamente, ele pode dobrar o valor que ele tem. Eu tenho R$100 e o Michel multiplica esse valor por 2, ele vai ficar com R$200. E agora, depois do primeiro mês, o Michel pode fazer a mesma coisa com esse 350 e com esse 200 para o segundo mês, né? Se eu pegar o 350, o Michel vai ter duas opções. Ou ele soma mais R$250, que aí 350 mais 250 ficaria 600, ou então o Michel pode multiplicar esse valor por 2, ele vai ficar com R$700. E aqui com 200 ele pode fazer a mesma coisa. Ou ele soma R$250 e fica com 450, ou ele multiplica esse valor aqui por 2 e fica com 200 vezes 2, que é R$400. Observe que o enunciado quer justamente a diferença entre o maior valor que ele pode obter e o menor valor que ele pode obter. A priori, a gente seria levado a pensar que o maior valor que ele pode obter é simplesmente sempre sair multiplicando por 2 o valor que ele tinha, né? Que está sempre dobrando o valor. E o menor valor seria obtido só somando 250. Mas não é bem isso que acontece. Quando eu fui do primeiro aqui, a partir dos R$100 iniciais, para o meu primeiro mês, somar R$250 deu um valor maior do que multiplicar por 2. 350 é maior que 200. Desse modo, para obter o menor valor, não é só somar 250 4 vezes. Então a gente precisa analisar todas as possibilidades para que isso ocorra. Então vamos montar uma árvore de possibilidades com todas as opções das quantias finais que o Michel pode ter ao final do quarto mês. Aqui eu já fiz o início dessa árvore de possibilidades. Agora, se a gente completar essa árvore, nós vamos obter o seguinte esquema. No início, nós tínhamos R$100. Ao final do primeiro mês, ou temos 200 ou 350. Ao final do segundo mês, temos 550, 400, 600, 700. E assim por diante, seguindo aquele mesmo procedimento que eu mostrei agora há pouco para vocês. Assim, ao final do quarto mês, ele vai ter essas 16 possibilidades de quantias. E depois de analisar todas essas possibilidades, basta ver qual que é o menor valor e qual que é o maior valor. Observe aqui que o menor valor obtido foi R$900, que veio justamente dessa sequência aqui, ó.
ele iniciou multiplicando, dobrando o valor, depois dobrou o valor de novo, só que aí chegando no 400, ele somou 250 e depois somou mais 250. E o maior valor vai ser o R$ 2.800 nesse cantinho aqui. E ele vai ser obtido a partir do seguinte caminho. Primeiro eu tinha 100, somei 250, aí depois eu dobrei o valor e dobrei o valor de novo. Curiosamente, veja que tanto maior quanto menor valor, ambos mesclam somar 250 e dobrar o valor, ao contrário do que poderia se imaginar inicialmente. Em resumo, esta árvore de possibilidades me mostrou que o maior valor possível para obter é 2.800, o menor valor é 900 e, portanto, a diferença entre 2.800 e 900 é R$ 1.900. Assim, esta é a maior diferença que o Michel pode obter e isso está indicado na alternativa D. Olá pessoal, vamos resolver a questão 12 da prova do nível 2 da primeira fase do OBMEP 2025. Na figura, a ABCD é um retângulo. Os pontos MN são pontos médios dos lados AD e BC. As áreas dos triângulos azuis são 12, 5 e 10. Qual é a área do triângulo amarelo? Temos aqui a nossa figura com esses três triângulos azuis e queremos saber a área do triângulo amarelo. Como esta figura é um quadrado, a gente precisa descobrir um jeito de descobrir a área desse triângulo amarelo em função dessas três áreas que foram dadas no enunciado. E para isso, vamos tentar dividir a figura de modo a tentar descobrir o que essa área branca representa em relação a esses triângulos azuis aqui. Se eu fizer esse segmento aqui no meio, fizer o MN, e aí eu fizer outros cortes aqui, ó, observe que eu vou ter uma simetria bem interessante. Aqui eu vou ter um total de 4 retângulos formados. E aí esses pedaços aqui que estão dividindo os triângulos vão ser as diagonais desses retângulos. Veja aqui que se esse triângulo aqui mede 12, quer dizer que esse outro que está aqui do lado, completando o retângulo, também mede 12. A mesma coisa vai acontecer no resto. Se esse triângulo aqui azul é 5, esse pedaço aqui do triângulo branco que completa esse retângulo tem área 5 também. Se aqui é 10, aqui também é 10. E finalmente, se esse pedaço aqui amarelo corresponde a uma interrogação, aqui também é uma interrogação. Assim, veja aqui, como MN a gente sabe que são pontos médios dos lados AD e BC, conforme foi dito no enunciado, quer dizer que o retângulo AMBN tem a mesma área que o triângulo MNDC, mas a gente sabe qual que é a área desse retângulo aqui, né? Ela vale 12 mais 12 mais 5 mais 5, que é 34. Portanto, a gente sabe que 34 corresponde a 20 mais essas duas interrogações. 20 mais 2 vezes quanto que dá 34? 2 vezes 7, porque 14 mais 20 é 34. Logo, a área do triângulo amarelo é 7, o que corresponde à alternativa C. Olá pessoal, vamos resolver a questão 13 da prova do nível 2 da primeira fase do OBMEP 2025. As imagens a seguir mostram as vistas de cima e de um lado de uma estrutura feita com cubinhos iguais. Qual é o maior número possível de cubinhos que essa estrutura pode ter? Temos aqui as duas vistas, a primeira de cima e a segunda aqui do lado. Se queremos saber qual o maior número possível de cubinhos, eu vou tentar adicionar a quantidade que eu conseguir de modo que respeite essas duas imagens aqui. Se de cima nós temos um buracão aqui no meio, quer dizer que nesse buracão não vai nenhum cubinho. Agora, no lado, temos 3 pilhas. Uma que tem apenas um cubinho, outra que tem 3 cubinhos e outra que tem 2 cubinhos. Se a gente colocar esta vista olhando por aqui, por exemplo, como queremos maximizar, nesse primeiro lado aqui temos apenas um cubinho. Então, se a gente passar esse lado aqui, esta vista para esse lado aqui, quer dizer que cada uma dessas fileiras aqui tem que ter, no máximo, um cubinho. Então, eu tenho no máximo um cubinho aqui e um cubinho aqui. Logo, se eu olhar para esta fileira aqui, eu tenho no máximo um total de 3 cubinhos. Agora, se eu olhar para o meio, eu vou ver que a vista de lado me dá 3 cubinhos. Assim, o máximo que eu posso ter, tanto aqui quanto aqui, são 3 cubinhos. Lembrando que o meio não tem cubinho nenhum. Logo, o máximo nesta segunda fileira aqui é 3 mais 3, que é 6. E agora, analisando o nosso último lado aqui, nessa fileira, temos aqui 2 cubinhos.
Então, para maximizar, eu vou considerar aqui que eu vou ter exatamente 2 cubinhos em cada uma das imagens aqui do lado. Logo, eu vou pôr 2 cubinhos aqui, 2 cubinhos aqui e 2 cubinhos aqui. No total, teremos 6 cubinhos nessa fileira. Logo, o maior número possível de cubinhos que essa estrutura pode ter será obtido se a gente somar esses 3 valores aqui. 3 mais 6 é 15. Portanto, a resposta correta é a alternativa C. Olá pessoal, vamos resolver a questão 14 da prova do nível 2 da primeira fase do OBMEP 2025. Jairo tem muitas cordas com 2 metros cada uma. Quando ele amarra 2 dessas cordas, ele obtém uma nova corda com 3 metros e 70 centímetros. Se ele quiser uma corda com exatamente 20 metros, ele precisará cortar um pedaço da última corda amarrada. Qual é o tamanho em metros desse pedaço? Observe que, pela figura, ao juntar 2 cordas de 2 metros, a corda resultante com este nó terá 3,7 metros. Mas se a gente juntar essas 2 cordas, 2 mais 2 dá 4 metros, então está faltando 30 centímetros. Para onde esses 30 centímetros foram? Eles foram parar exatamente no nó da corda. Portanto, a gente precisa de 30 centímetros dividido por 2, 15 centímetros de cada corda para poder fazer o nó. Logo, desses 2 metros da corda, essa primeira corda aqui vai contribuir com apenas 1,85, porque os outros 15 centímetros vão ser usados para fazer o nó. E aqui desse outro lado vai sobrar também. Então aqui eu usei 30 centímetros para fazer a corda, 30 centímetros equivale a 0,3 metros. E aí, quando eu for fazer um outro nó aqui, esta corda que está aqui no meio vai precisar dar mais 15 centímetros para este nó. Portanto, eu vou usar 15 centímetros para cá, 15 centímetros para cá, e o que a corda vai contribuir para o tamanho desta corda maior aqui não vai ser 1,85, vai ser 1,70, pois uma corda no meio vai ter as 2 extremidades amarradas por um nó. Se eu continuar fazendo esse processo aqui, né, eu vou ter mais várias cordas aqui com 1,70 até chegar na última corda, que também vai contribuir com 1,85 igual à primeira, porque ela não vai estar envolvida em 2 nós, só no primeiro nó. Logo, se eu tenho um total de N cordinhas aqui, que vão estar com os 2 nós amarrados na extremidade, ou seja, N cordas que estão nos meios, o comprimento total da corda enorme que o Jairo vai ter seria equivalente ao número de cordas de 1,70, que é N, mais 2 vezes 1,85, porque vão ser as 2 cordas que estão nas extremidades. 2 vezes 1,85 equivale a 3,7. Assim, essa expressão é equivalente a 3,7 mais 1,7N. O Jairo quer que a corda dele tenha exatamente 20 metros. Mas veja que não é possível obter exatamente 20 metros com esta expressão aqui. Se eu pegar o N igual a 10, eu vou obter 20,70 metros de corda. 20,7 já vai exceder o comprimento que o Jairo quer. E quanto que vai ser esse valor que vai exceder? Vai ser de 70 centímetros, não é? Portanto, para o Jairo conseguir obter uma corda com exatamente 20 metros, ele vai ter de precisar usar 10 cordas de 2 metros, e aí ele vai ter de cortar esses 70 centímetros restantes. Logo, o tamanho do pedaço que ele vai cortar é de 70 centímetros, que em metros corresponde a 0,7, o que está indicado na alternativa D. Olá pessoal, vamos resolver a questão 15 da prova do nível 2 da primeira fase do OBMEP 2025. A cor de cada número de um relógio alterna de preto para branco ou de branco para preto, cada vez que qualquer um dos ponteiros aponta para a marca da hora que este número representa no relógio. À meia-noite, todos os números ficam pretos e, depois, a alternância de cores começa. Na figura, vemos as cores dos números do relógio em alguns horários. Como estarão as cores dos números
números às 13h30 da manhã, vamos utilizar esses 3 relógios de exemplo para entender como funciona essa alternância de cores. Como no início todo mundo começa com a cor preta, à meia-noite, obviamente, todos os numerozinhos aqui estarão com a cor preta. Só que à meia-noite e meia, o número alterna de cor cada vez que qualquer ponteiro passa por ele. Não importa se é o ponteiro das horas ou dos minutos. É por isso que nesse relógio da meia-noite e meia, os números de 1 a 6 estão branquinhos, porque meia-noite os 2 ponteiros estão alinhados aqui no 12. Só que quando chegar meia-noite e meia, o ponteiro dos minutos terá se deslocado até a 6. Terá passado pelo 1, pelo 2, pelo 3, mudando a cor de cada um. E como todos eram pretos, esses aqui vão ficar brancos. Agora vamos fazer o seguinte exercício de imaginação. Vamos continuar movendo esse ponteiro dos minutos até chegar a 1 da manhã. Então ele vai passar pelo 7, 8 e vai chegar no 12. Quando ele chegar no 12 e apontar 1 da manhã, todos os números do relógio estarão brancos, porque esse ponteiro terá passado por todos eles. Aí o que vai acontecer é que ele vai começar a andar de novo para passar para as 2 da manhã. E aí de novo, conforme ele vai passando, como está todo mundo branco, ele vai passar por 1, o 1 tá branco, vai ficar preto, o 2 tá branco, vai ficar preto e assim por diante. Aí quando ele chegar a 1h40 da manhã, como mostrado nesse relógio aqui, ele vai ter passado pelo 2 até chegar no 8. E ele transformará todo mundo aqui em preto e os que ele ainda não passou, que são do 9 até 1, ficará ainda em branco. Queremos saber como estarão as cores às 13h30 da manhã. Vamos continuar nosso exercício de imaginação para ver como os ponteiros vão chegar às 13h30 da manhã. Quando o ponteiro chegar aqui às 2 da manhã, até o 12, o 12, o 11, o 10 e o 9 vão ficar pretos. E aí o ponteiro das horas vai transformar o 2 em branco. Então 1 e o 2 vão estar brancos e todo o resto preto. Aí o ponteiro dos minutos vai passar de novo. Vai transformar o 1 e 2 que estão brancos em preto e o resto que está preto vai ficar tudo branco. Logo, às 3 da manhã, nós teremos esses 3 números aqui, 1, 2 e 3, pintados de branco e o resto tudo de preto. E os ponteiros vão estar em qual posição? Eu vou ter um ponteiro das horas apontando para o 3 e o dos minutos apontando para o 12. Agora vamos para a última meia hora até chegar nas 13h30. Cheguei na meia-noite, esse ponteiro dos minutos vai continuar se mexendo, vai transformar este 1 em 2 em branco, o 3 vai virar branco também, e aí o 4, o 5 e o 6 que eram brancos vão ficar pretos. Logo, às 13h30, os únicos números que estarão em preto serão o 4, o 5 e o 6, e os demais estarão em branco. Dentre as alternativas, o relógio que apresenta todos os números em branco, com exceção do 4, do 5 e do 6, é exatamente o que está indicado na alternativa D, que é como estarão as cores dos números às 13h30 da manhã. Olá pessoal, vamos resolver a questão 16 da prova do nível 2 da primeira fase da OBMEP 2025. Um número é balanceado se quaisquer 2 algarismos consecutivos desse número diferem de, no máximo, uma unidade. Por exemplo, os números 101, 432 e 677 são balanceados. Já os números 102, 446 e 532 não são balanceados. Quantos são os números balanceados de 3 algarismos? Vamos primeiramente tentar entender de maneira mais clara o que significa um número ser balanceado de acordo com a definição dada no enunciado. Vamos pegar um exemplo como sendo o 432. Se eu pego o 432, veja que a diferença do 4 por 3 é 1 e do 3 por 2 também é 1. Só que eu podia ter outros números que começam com 4 também, não é mesmo? Se eu começo o 432, ao invés de subtrair 1, que eu peguei o 4 e subtrair 1, eu poderia, por exemplo, pegar o 4 e somar 1, porque aí 4 mais 1, a diferença continuaria sendo apenas 1. E obter o número 450 e alguma coisa. Ou ainda, eu poderia pensar em manter o número 4 da mesma forma, Porque aí a diferença do 4 para o próprio 4 é 0. Então aqui eu continuo com números que diferem no máximo 1. Assim, veja aqui,
de uma casa para outra, eu tenho 3 opções para um número. Eu posso pegar o número e somar 1, pegar o número e subtrair 1, ou pegar o número e mantê-lo igual. Essa ideia que a gente acabou de analisar é muito importante, pois ela permite que a partir da escolha de um dos números, a gente possa verificar quais são as demais possibilidades para os outros algarismos. Assim como nós estamos interessados em números balanceados de 3 algarismos, vamos pautar nossa análise primeiramente nessa primeira casa das centenas, igual a gente fez com o exemplo do 432, e ver quais são as possibilidades que temos para essas demais casinhas aqui. Veja aqui, como nós temos um número balanceado de 3 dígitos, aqui inicialmente eu posso pôr os números entre 1 e 9. Vamos analisar o que acontece em cada caso. Se o algarismo das centenas aqui ele for 1, veja aqui, como a diferença entre algarismos consecutivos é 2, quer dizer que a diferença máxima entre o algarismo das centenas e das unidades vai ser 2. O próprio 432 é um exemplo disso. A diferença entre o 4 e o 2 é exatamente 2. Só que observe que eu não posso ter um número aqui, subtrair 1 daqui e depois subtrair 1 daqui. Porque senão, se eu pegar 1 e subtrair 1, ia ficar com 0 aqui. E se eu subtraísse 1 de novo aqui, ia dar um número negativo, o que não pode acontecer. Mas eu posso escolher as demais opções aqui. Então, por exemplo, para obter esse segundo algarismo aqui, eu posso tanto somar 1, quanto não somar nada, permanecer com 1 aqui, ou subtrair 1. E daqui para cá, eu também posso somar 1, não fazer nada, e subtrair 1, contanto que eu não tenha subtraído 1 daqui. Assim, se eu tenho menos 1 aqui, eu posso vir primeiro somar 1 e não somar nada, e depois fazer o menos 1. Então, para esse caso em que eu faço menos 1 aqui, eu tenho 2 opções. E para esses 2 casos aqui, eu não tenho restrição, né? Eu posso somar 1 aqui, somar 1 aqui, fazer 0 e depois somar 1, menos 1, somar 1. Então aqui eu tenho 3 opções. E o mesmo vale aqui para o 0. Desse modo, a gente acabou de concluir que o total de possibilidades de números balanceados que começam com 1 é 3 mais 3 mais 2, que é 8. Vamos deixar, então, este valor aqui separado. Com o algarismo 1, eu tenho 8 possibilidades. Agora, vamos analisar o outro extremo. O que será que acontece se o algarismo das centenas for o 9, que é o maior algarismo possível? Nesse caso, veja que nós temos algumas restrições. Inicialmente, a gente sabe, como a gente tinha feito anteriormente, que do algarismo das centenas para as dezenas, eu posso inicialmente somar o 1, não fazer nada, ou subtrair 1. Só que especificamente no caso do 9, eu não posso somar 1 ao algarismo 9, porque aí eu obteria o algarismo 10, o que não pode acontecer. Então esta possibilidade aqui de somar 1 está fora de cogitação nesse caso aqui. Então do algarismo das centenas para o das dezenas, ou a gente não fez nada, que aí fica 9, ou eu subtraio 1, que vai ficar 8. E agora, das dezenas para as unidades, observe que, de novo, inicialmente eu poderia somar 1, não fazer nada, ou subtrair 1. Só que, se o algarismo das dezenas já for 9, quer dizer, aqui eu escolhi o 0, eu não posso somar 1 aqui, porque se for 0 e eu somar 1, aqui vai virar 10. Assim, se esse algarismo aqui for 9, quer dizer, eu escolhi o 0 aqui eu só posso ou manter o 9, que aí ficaria 999, ou subtrair 1, que ficaria 998. Desse modo, para esse 0 aqui, eu só tenho 2 opções. Ou eu somo esse 0, ou eu subtraio 1. Então eu tenho duas opções para esse caso aqui. E se eu subtrair 1 do 9, que vai ficar 8 aqui, das dezenas para as unidades eu posso fazer qualquer coisa, né? Porque 8 mais 1 é 9 e 8 menos 1 é 7. Então aqui eu não tenho nenhuma restrição. Concluímos, portanto, que no caso do algarismo 9 aqui, eu vou ter 2 mais 3, 5 possibilidades. Anotemos esta opção aqui. Para o algarismo 9, nós temos 5 números balanceados possíveis. Agora nós vamos para os casos centrais. Vamos supor que o algarismo das centenas é um número entre o 2 e o 8. Veja que o número 8 também vai ter um caso que a gente vai ter de analisar separadamente, porque como a diferença
entre dois números consecutivos é no máximo uma unidade, a diferença entre a centena e a unidade pode ser no máximo 2. Só que se aqui for 8 e aqui for mais 2, eu ia obter em teoria 10 aqui, o que não pode acontecer. Assim, vamos deixar para analisar o 8 por último e vamos analisar os números de 2 até 7. Se o algarismo das centenas for o 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, eu não vou ter nenhuma restrição, não é mesmo? Porque tanto faz se eu somar 1 aqui, somar 0 aqui, ou subtrair 1, e depois somar 1, 0 e menos 1, eu vou obter sempre números de um algarismo que não vão ter nenhuma restrição. Desse modo, aqui está tudo liberado. Eu posso escolher quaisquer 3 opções aqui e quaisquer 3 opções aqui. Assim, pelo princípio multiplicativo, tenho 3 opções aqui, 3 opções aqui, no total, 3 vezes 3, 9 opções para cada caso entre o 2 e o 7. Quantos números tem entre o 2 e o 7? São 6 números aqui, e cada um desses 6 números tem 9 possibilidades? Tá bom, então. Quer dizer que no total eu tenho 6 números com 9 possibilidades para cada, perfazendo um total de 54 possibilidades. Vamos anotar isto na nossa listinha aqui. E, finalmente, faltou a gente analisar o que acontece se o algarismo das centenas for o 8. Nesse caso, veja aqui, eu não posso fazer duas somas 1 consecutivas, porque senão vai ficar 8 mais 1, 9, e o 9 mais 1 chegaria a 10, o que é impossível. Assim, eu não posso escolher somar 1 e somar 1 também. Mas o resto eu não tenho nenhuma restrição, não é mesmo? Porque se eu começasse do 1 e 0, ou 0 e 1, no máximo aqui a diferença entre os 3 algarismos seria 1. Então o algarismo máximo que eu teria nesses outros casos seria o 9. Portanto, o único caso que a gente tem que excluir quando o número começa com 8 é justamente somar 1 e depois somar 1. As outras possibilidades eu posso. No total, eu teria 3 vezes 3, 9 opções, se eu pudesse ter a liberdade de escolher quaisquer quantidades aqui para somar ou subtrair. Mas eu não posso escolher mais 1 e mais 1. Daí eu tenho 9 menos 1, que corresponde a 8 opções para esse caso aqui. Desta forma, nós acabamos de verificar todos os inícios possíveis para o número de 3 algarismos. A gente verificou o que acontece se o algarismo das centenas é 1, 2 até o 9, e nós chegamos ao total de possibilidades, que corresponde a somar 8 mais 5 mais 54 mais 8. Assim, no total, nós temos 75 números balanceados com 3 algarismos. E esses 75 números balanceados correspondem à alternativa indicada na D. E isto finaliza esta questão. Olá pessoal, vamos resolver a questão 17 da prova do nível 2 da primeira fase do OBMEP 2025. No tabuleiro 2×3 da figura, em cada movimento uma peça pode ser movida na horizontal ou na vertical para a casa vizinha vazia. Qual é o menor número de movimentos necessários para levar a peça vermelha na casa inicialmente vazia? Temos aqui a nossa figura com o tabuleiro 2×3. Esta aqui é a minha casa vermelha. Esta aqui é a minha peça vermelha, eu tenho outras 4 peças pretas e uma casa vazia. Veja que o meu objetivo é tentar mover esta peça vermelha para cá. E para ela chegar aqui, como essa casa aqui em branco está embaixo, essa casa vermelha, obrigatoriamente, em algum momento, quando eu estiver fazendo o joguinho, ela vai ter de ir para baixo. E como ela está 2 casas longe dessa casa vazia aqui, ela precisa, obrigatoriamente, ir 2 casas por lado também. Caso contrário, se ela não for 2 casas para esse lado e uma casa para baixo, essa peça vermelha nunca vai chegar nesta posição aqui. E como que eu posso escolher? Já que eu posso ir para baixo e 2 para o lado, eu tenho 3 opções de movimento. Ou o meu primeiro movimento é levar a peça para baixo e depois as 2 para o lado, ou primeiro eu ando para o lado, para baixo e para o lado, ou primeiro eu ando as 2 para o lado e por último eu ando para baixo. Vamos verificar quantos movimentos são necessários para cada uma dessas situações aqui. Na primeira situação, o primeiro movimento eu vou considerar que é mover a casa vermelha para baixo. Para eu conseguir mover a casa vermelha para baixo, eu preciso abrir espaço para ela, obviamente. Então, veja aqui, para abrir espaço para ela se movimentar aqui para baixo, eu preciso mover essas 2 peças pretas para cá. E aí, finalmente, eu vou mover a peça vermelha para baixo. Daí, mover a peça vermelha vai demandar
3 movimentos, isso para ela ir para baixo. Agora, já que ela foi aqui para baixo, os outros 2 movimentos que eu vou precisar fazer é mover a peça vermelha para o lado 2 vezes. Para mover primeiro a peça vermelha para um lado, eu preciso liberar esta casa aqui. Para liberá-la, eu preciso fazer esses movimentos aqui que vão deixar essa casa livre para a vermelha ir. E aí eu vou precisar de 3 movimentos aqui também. E finalmente, para fazer o último movimento da casa vermelha para o lado, eu preciso mover as peças de modo a liberar esse espaço aqui. Daí eu preciso fazer esses 5 movimentos que eu acabei de mostrar aqui. No total, temos que, nesse meu caso, precisamos de 3 mais 3, 6, 6 mais 5, 11 movimentos para conseguir mover a peça vermelha da posição inicial para a casa vazia. No segundo caso, eu vou considerar que o movimento de mover a casa vermelha para baixo é o segundo. Daí, o primeiro movimento que eu vou fazer com a peça vermelha é para o lado. Para mover ela para o lado, seguindo a mesma lógica, eu preciso liberar esta casa aqui. Para liberar esta casa aqui, eu preciso realizar esses 3 movimentos indicados para que essa peça vermelha possa ir para cá. Ela foi para cá? Agora eu quero mover ela para baixo. De novo, para mover ela para baixo, eu preciso fazer a liberação dessa casa aqui. E para isso, eu utilizarei 3 movimentos. E, finalmente, o último movimento dela vai ser aqui para o lado, para ir para a casa vazia. Neste caso, eu também precisarei 3 movimentos, como ilustrado aqui. Nessa situação, no total, eu tenho 3 mais 3 mais 3, que corresponde a 9 movimentos totais para que a minha peça vermelha chegue ao seu destino. E no terceiro caso a analisar, eu vou considerar que mover a casa vermelha para baixo é o último movimento. Agora, veja aqui, esses movimentos, primeiro eu vou mover a peça vermelha aqui para o lado, logo para a peça vermelha ir aqui para o lado, eu precisaria de 3 movimentos para liberar esta casa aqui. Feito isso, a peça vermelha foi para cá. Então, para liberar essa casa aqui, eu vou precisar fazer esses 5 movimentos aqui. E, finalmente, para minha peça vermelha ir aqui para baixo, eu precisarei de exatamente 3 movimentos. No total, 3 mais 5 mais 3 corresponde a 11 movimentos totais para que a minha peça vermelha chegue exatamente aqui embaixo. Aqui eu escrevi casa, mas na verdade seria a peça, tá? Então, nesses casos que a gente acabou de analisar, vemos que o caso em que nós precisamos utilizar o menor número de movimentos é o segundo caso, no qual a gente usa exatamente 9 movimentos para que a minha peça vermelha chegue ao seu destino. Assim, a resposta corresponde à alternativa B. São necessários 9 movimentos para levar a peça vermelha na casa inicialmente vazia. Olá pessoal, vamos resolver a questão 19 da prova do nível 2 da primeira fase do OBMEP 2025. Um prêmio foi dado a uma de 5 pessoas dispostas em fila. Cada uma delas disse uma das seguintes frases: eu não ganhei o prêmio, ou quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim. Somente uma delas disse a verdade. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? Será que a pessoa ganhou o prêmio foi a segunda ou a quarta? Será que a pessoa ganhou o prêmio foi a primeira ou a quinta? Será que qualquer pessoa pode ter ganho o prêmio? Será que foi a terceira pessoa que ganhou o prêmio? Ou então, será que é possível que exatamente 3 pessoas tenham dito eu não ganhei o prêmio? Para resolver essa questão, vamos primeiramente montar um esqueminha com as posições de cada uma das pessoas. Então eu vou indicar com um tracinho a posição de cada uma das 5 pessoas na fila. A primeira coisa importante para se notar é que o enunciado nos diz que o prêmio foi dado a uma de 5 pessoas. Isso quer dizer que destas 5 pessoinhas aqui, somente uma delas ganhou. Assim, se uma ganhou, quer dizer que as outras 4 não ganharam prêmio. Desse modo, vamos fazer o nosso raciocínio pensando em qual delas ganhou e o que acontece se ela ganhar. Por exemplo, vamos supor que quem ganhou foi a pessoinha verde aqui. Então eu vou indicar como S, quem dizer que essa pessoa sim, ela ganhou o prêmio, e as demais pessoas como N, porque elas não ganharam o prêmio. Em essência, nós queremos saber, será que isso pode realmente acontecer? E para descobrir se isso faz sentido, vamos analisar cada uma dessas 2 afirmações. A gente sabe que somente uma das pessoas disse a verdade. As pessoas ou disseram que não ganharam o prêmio, ou que quem ganhar o prêmio está na frente ou atrás. Veja aqui, se eu tenho essa pessoa, a segunda pessoa verde aqui, ela ganhou o prêmio, tanto esta primeira aqui, quanto esta terceira pessoa aqui, a pessoinha vermelha,
vermelha. Se as duas falarem que não ganharam prêmio, as duas vão falar a verdade. Não pode, porque somente uma falou a verdade. Agora, será que as duas podem falar que quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim? Veja que isso também não pode acontecer, porque se essa primeira pessoinha aqui falar quem ganhou o prêmio está na frente ou atrás, de fato, esta pessoa está falando a verdade. E essa aqui, se falar isso também, ela vai estar falando a verdade também. Então, nessa segunda condição, eu também vou ter duas pessoas falando a verdade. E isso não pode acontecer. E observe também que se uma pessoa falar uma frase e a outra falar outra, também ambas vão estar falando a verdade. Porque, por exemplo, se a azul falar eu não ganhei o prêmio e a vermelha falar que quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás, as duas estão falando a verdade. E da mesma forma, se eu inverter. Desse modo, o absurdo está em a gente supor que a pessoa verde ganhou o prêmio. Logo, a gente sabe que a segunda pessoa não pode ter ganho o prêmio. Isso já elimina a alternativa A, porque falou que quem ganhou o prêmio foi a segunda ou quarta pessoa. Como a alternativa A também menciona a quarta pessoa, vamos ver o que acontece se a quarta pessoinha for quem ganhou o prêmio. Veja que nessa situação a gente vai ter de novo a pessoinha vermelha e a pessoinha amarela, e elas vão cair no mesmo caso que a gente tinha visto anteriormente. As duas não podem falar que não ganhou o prêmio, nem podem falar a segunda coisa, que quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás, e também uma não pode falar uma frase e a outra, porque ambas estão falando a verdade. Isso contradiz o enunciado. Desse modo, a gente conclui que a quarta pessoa também não pode ter ganho o prêmio. E isso, de fato, elimina completamente a alternativa A. Veja que também, por consequência, a alternativa C também não pode estar certa, né? Qualquer pessoa pode ter ganho o prêmio? Não. A gente acabou de concluir que a segunda e a quarta pessoa não podem ter ganho o prêmio. Será que foi a terceira pessoa que ganhou o prêmio? Vamos ver o que acontece se foi a pessoa vermelha que ganhou o prêmio. Se quem ganhou o prêmio foi a terceira pessoa aqui no meio, tanto esta segunda pessoa aqui quanto a quarta pessoa não podem ter ganho o prêmio. Nós caímos na mesma situação que analisamos para a segunda e a quarta pessoa. Moral da história, a terceira pessoa não pode ter ganho o prêmio, então a alternativa D também não pode estar correta. Assim, nós já eliminamos 3 alternativas e estamos entre a B e a E. Nós concluímos que nenhuma dessas 3 pessoas aqui no meio pode ter ganho o prêmio, pois senão isso implicaria que pelo menos 2 estariam falando a verdade. Mas será que é possível que 3 pessoas exatamente tenham dito eu não ganhei o prêmio? Mas será que é possível que exatamente 3 pessoas tenham dito que eu não ganhei o prêmio? Para verificar isso, vamos analisar 2 situações. Vamos supor primeiro que as 3 pessoas que disseram que não ganharam o prêmio foram a pessoinha azul, a verde e a amarela aqui. Veja que a pessoinha verde com certeza não ganhou o prêmio, então ela já estaria falando a verdade. Portanto, tanto a pessoinha amarela quanto a azul estão falando que não ganharam um prêmio, elas precisam mentir. Se foi a pessoinha amarela que ganhou o prêmio, observe que a pessoinha azul não teria ganho o prêmio, então ela estaria falando a verdade também. E teríamos a verde e a azul falando a verdade. Agora, suponha que quem ganhou o prêmio foi a pessoinha azul, então nessa situação, tanto a pessoinha verde quanto a amarela não teriam ganho o prêmio e estariam falando que não ganharam o prêmio. Logo, ambas estariam falando a verdade e isso não pode acontecer. Se a gente selecionasse 2 pessoas que a gente já sabe que não ganhou o prêmio, por exemplo, se pegássemos a pessoinha azul, a verde e a vermelha, como tanto a verde quanto a vermelha com certeza não ganharam o prêmio, ambas estariam falando a verdade e, de novo, isso não pode ocorrer. Em resumo, concluímos que é impossível que exatamente 3 pessoas tenham dito que não ganharam o prêmio. E a alternativa E também está errada. Logo, por exclusão, nós conseguimos garantir que quem ganhou o prêmio ou foi a pessoinha azul ou a pessoinha amarela, ambas as pessoas que estão na extremidade. Logo, a pessoa ganhou o prêmio foi a primeira ou a quinta, e isto corresponde ao que está indicado na alternativa B. Olá, pessoal, vamos resolver a questão 20 da prova do nível 2 da primeira fase do OBMAP 2025. Em um tabuleiro 6x, podemos colocar uma peça 2x3 na vertical ou horizontal de 76 maneiras distintas. Qual é o valor de K? Queremos saber qual vai ser o comprimento desse tabuleiro aqui. O enunciado já diz que uma das dimensões do tabuleiro é fixa, ela vale exatamente 6. Daí, para descobrir como nós podemos fazer as colocações da peça no tabuleiro, vamos supor que essa primeira peça aqui, que está no horizontal, seria a peça deitada, e esta peça na vertical seria a peça de pé. O enunciado nos diz que, se a gente completar com peças na vertical e na horizontal de uma certa maneira,
podemos colocá-las em 76 formas distintas. Mas como a gente não sabe a dimensão de K, vamos primeiramente pensar, se eu quisesse colocar só peças deitadas, quantas peças caberiam nesse tabuleiro em função de K? E se eu quisesse colocar as peças de pé, a mesma pergunta, quantas formas eu poderia fazer isso nesse tabuleiro aqui para preencher ele completamente? Assim, vamos ver o que acontece em cada uma das situações. Comecemos com a minha peça deitada. Na peça deitada, a minha ideia é calcular o total de maneiras que eu posso preencher esse tabuleiro com peças apenas desse tipo aqui. Veja aqui, como essas 6 casas da peça estão fixadas, eu posso escolher uma só para fazer a conta. Por exemplo, eu vou escolher esse canto aqui superior com uma bolinha preta. Veja aqui, para encaixar uma peça aqui 2 por 3, essa bolinha preta pode ir aqui, 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 aqui ou aqui. Ela não pode ir aqui porque precisaria desse quadradinho aqui cinza para completar a minha peça. Assim, isso quer dizer que nessa dimensão aqui para baixo, eu posso colocar a minha peça deitada de 1, 2, 3, 4, 5 maneiras distintas nessa coluna aqui. E agora, desse outro lado aqui, que eu sei que eu tenho K, seguindo o mesmo raciocínio, o que eu posso fazer é justamente ir colocando essa bolinha preta aqui, colocar aqui, aqui e assim por diante. Quando eu chegar no final do tabuleiro, 2 casas eu não vou poder pôr a bolinha preta, porque eu preciso deixar 2 casas liberadas para o resto da minha peça. Daí, eu vou ter um total de escolhas para essa bolinha preta de K, que é o total do comprimento aqui, menos essas 2. Assim, eu posso colocar no total 5 vezes K menos 2. Agora, se eu pensar nas peças que estão de pé, vamos seguir o mesmo raciocínio. Esta bolinha preta aqui, ela pode ir aqui, aqui, aqui ou aqui. Ela não pode ir aqui ou aqui porque precisa de 2 espaços para essas 2 peças aqui. Logo, eu tenho 4 opções para colocar a bolinha preta na coluna. E na linha que eu tenho K, agora, quando eu chegar na extremidade, que eu não sei onde é, mas em algum momento eu vou chegar, a bolinha preta pode ir em todas as casas, menos nessa última, porque precisa ter um espaço para caber a minha peça na vertical por causa desse quadradinho aqui. Assim eu vou ter aqui K menos 1 opções. Logo, o total de maneiras de colocar essas peças na vertical corresponde a 4 vezes K menos 1. Agora que a gente sabe a quantidade de formas que a gente pode colocar a peça na vertical e na horizontal, a gente sabe que o total de maneiras diferentes, que seria a soma do total de maneiras de pôr na horizontal com pôr na vertical, seria exatamente 76. Logo, esta soma aqui, para um certo valor de K, é exatamente 76. Vamos ver então que tipo de equação nós podemos montar juntando essas informações aqui. Temos que 5K menos 10, que é equivalente à quantidade de maneiras de colocar minha peça na horizontal, mais 4K menos 4, que é o total de maneiras de colocar a peça na vertical, corresponde a 9K menos 14, juntando esses 2 valores aqui. Assim, a gente sabe que 9K menos 14, na nossa situação, é exatamente 76, o total de maneiras que nós temos aqui. Logo, 9K menos 14 é 76. E resolvendo esta equação em função de K, nós vamos encontrar qual que é o valor de K que o enunciado quer. Assim, se a gente passar o 14 somando, fica que 9K é igual a 90, portanto, nós descobrimos que o valor de K é 10. E este valor está corretamente indicado na alternativa B.